Olá, amigos e amigas, estamos aqui novamente para a gente continuar o estudo sobre a vida de Abraão, de Sara e o que nós temos a aprender com eles depois de tantos anos e tantas histórias decorrentes daquelas histórias, não é mesmo? No vídeo passado, nós refletimos sobre o Gênesis capítulo 15, quando Deus reafirma a Abraão a promessa de um filho, a promessa de que daria aquela terra a ele e a sua descendência. E a gente viu também que ali Deus fez uma aliança com Abraão e foi uma experiência muito forte. E aquela aliança a gente viu que só Deus fez esse pacto, porque Deus era o único que ele que teria condições de honrar essa aliança e esse pacto até o fim, como Deus tem feito mesmo no decorrer da história. A gente viu que Abraão não participou, Deus assumiu sozinho quando o fogo passou entre as partes dos animais. Abraão deveria crer e obedecer. Ele deveria depender totalmente de Deus, porque ele sendo humano e pecador, ele não ia ter condições de ser fiel àquele pacto até o fim, e Deus seria, mas Abraão não seria. Por isso ele precisava aceitar pela fé o que Deus tinha falado para ele e ele precisaria obedecer. Bom, essa realidade, essa verdade de que Abraão não teria condições de cumprir aquela aliança totalmente, a gente vai ver que se comprova logo em seguida no capítulo 16, quando levado pela impetuosidade de Sarai, Abraão aceitou a ideia dela de ter um filho gerado através de Agar, a serva egípcia. Ora, se Deus havia prometido a ele a descendência, a esposa dele era Sarai, ele deveria então falar: não, Sarai, não é por esse caminho. Mas não, a Bíblia diz que ele aceitou a sugestão de Sarai e ele se deitou com Agar e gerou o filho que veio a se chamar Ismael. Então, a gente não sabe entre o capítulo 15 e o capítulo 16 quanto tempo se passou. Segundo Gênesis 16:3, Agar foi dada a Abraão 10 anos depois que eles habitavam em Canaã. Mas nós não sabemos quanto tempo passou entre quando Deus fez a ele essa promessa e fez essa aliança e quando aconteceu a gravidez de Agar. E nem se Abraão havia compartilhado com Sarai as promessas de Deus a ele. A Bíblia não relata isso. Porém, a gente vê que logo no início do capítulo 16, fica claro que Sarai, ela não permaneceu crendo na promessa de Deus de dar um filho a eles através dela. E aí, ela resolveu fazer o quê? Cortar caminho. A ansiedade dela por um filho era tão grande e a dependência dela de Deus e a confiança dela nas promessas de Deus era tão pequena que ela falou: olha, então vamos cortar caminho. Se eu não consigo, então Agar vai ter esse filho e vai ser como se fosse meu filho. Eu acho que talvez pela demora, ela achou que a promessa era só para Abraão. E ela resolveu então intervir. Muitas vezes nós fazemos isso. Para pensar um pouquinho na sua experiência, para você ver se muitas vezes ou algumas vezes você não teve a tendência de não esperar no Senhor e falou: não, eu vou cortar caminho. O não descanso, gente, nas promessas de Deus leva à incredulidade e, consequentemente, à ansiedade e à angústia. Eu vou repetir. Quando nós não descansamos nas promessas de Deus, nós somos levados à incredulidade e, consequentemente, à ansiedade e à angústia. E o mais estranho, como eu já falei para vocês, foi que Abraão aceitou. E segundo a Bíblia, nos parece que ele aceitou sem vacilar de lá coabitar com Agar e gerar um filho. A Bíblia não relata se ele buscou orientação de Deus, se ele foi e conversou com o Senhor a respeito, não. A impressão que dá é que ele aceitou sem titubear.
Então, isso nos mostra, gente, que Abraão creu de forma incompleta. Ele fraquejou aceitando uma proposta de Sarai sem buscar de Deus se isso era o correto, se esse era o caminho. Agar era uma serva egípcia que provavelmente foi agregada ao povo de Abraão durante a peregrinação, a peregrinação desde que Deus o chamou. Gente, e esse plano fora da vontade de Deus trouxe consequências eternas, que nós colhemos frutos até hoje. A figura do Egito voltou a estar presente. Mais uma vez Abraão errou porque ele deveria ter confiado na provisão de Deus e não do mundo. Deus falou que daria um filho, estava demorando, mas Deus falou. Aí ele foi dar um jeito do jeito dos humanos, né, nas condições do mundo. Egito. Sarai achava que ela iria experimentar a alegria de ser mãe através do filho gerado por Agar. Doce engano, doce engano. Ela se decepcionou profundamente, pois ao fazer essa aliança, esse trato, né, com Agar e para ela gerar o filho, ela acabou caindo numa armadilha. Como resultado imediato, tão logo achou-se grávida, a gente vai ver nesse capítulo 16 que Agar começou a desprezar Sarai. Olha só. E é exatamente isso, queridos e queridas, que o mundo faz conosco quando nos deixamos levar pelas artimanhas das circunstâncias e nós nos amarramos a decisões que nada têm a ver com os propósitos de Deus para nós. Interessante que Sarai acabou tendo de enfrentar sozinha essa situação. Vocês percebem? Se vocês leem depois com tranquilidade esse capítulo, nem o marido, nem Abrão ficou do lado dela. Porque quando ela levou a situação a Abrão, assim, ó, Sarai tá me desprezando, tá não sei o quê, ele tirou o corpo fora, literalmente, dessa confusão, alegando para Sarai que a serva era dela e que era para ela fazer conforme ela achasse melhor. Ele não tomou uma posição, ele deixou a peteca na mão de Sarai, para Sarai resolver. Queridos e queridas, muitas vezes nós pagamos um preço muito alto quando nós atropelamos os propósitos de Deus para as nossas vidas, inclusive com alianças que nada têm a ver com os planos de Deus para nós. Como Sarai, nós temos que enfrentar então, queridos, sozinhos, situações que nós mesmos criamos e aí nós sofremos as consequências. Quantas vezes, queridos e queridas, nós deixamos Agar engravidar de nossos sonhos e depois sofremos o desprezo e a angústia de termos que retomar o que era nosso por promessa? Pense nisso. Sarai foi, já que Abraão jogou, né, a bomba, a peteca na mão dela, ela foi, enfrentou Agar e Agar fugiu da sua presença. Quando nós enfrentamos os valores, os dogmas e humilhações que o mundo quer nos impor, com certeza o mundo vai fugir de nós. Porém, queridos, existia uma gravidez e isso era irreversível, fruto de precipitação de Sarai e anuência de Abraão. O problema fugiu, mas ele não deixou de existir. Seus resultados acompanhariam Abrão e Sarai para sempre, e inclusive os seus descendentes. Nunca nós podemos nos esquecer que nós somos frutos de nossas decisões. Se a tomarmos no altar do Senhor, teremos resultados abençoados. Mas decisões fora da orientação dele, nós vamos com certeza colher frutos que nos acompanharão sempre, mesmo que nos arrependamos depois. E aqui nessa história, Sarai havia compactuado com o mundo quando ela fez essa aliança com Agar. E Abrão também, ao consentir sem qualquer resistência. No ventre de Agar havia uma semente de Abrão, não tinha como negar. Agar fugiu da presença de Sarai, mas Deus a abençoou. Por quê? Porque havia uma promessa sobre a vida de Abraão.
E embora esse filho do qual estava grávida não fosse filho da promessa, ele era filho de Abraão, com quem Deus tinha feito uma aliança e prometido que abençoaria sua descendência. Deus é fiel na sua palavra. E Deus fez Agar voltar, se humilhar diante de Sarai e ali permanecer. Agar voltou e Sarai teve que engolir essa situação, fruto de opções erradas que ela fez. Então, queridos, os versículos 10 e 12 nesse capítulo narram que Deus abençoou a gravidez de Agar porque ele é fiel às suas promessas. E além de ele dar um nome a essa criança, Ismael, ele definiu claramente quem ele seria. É Deus, meus queridos, tecendo a história segundo os seus propósitos, mesmo no meio dos erros humanos. É Deus, sendo fiel a Ele mesmo. E essa manifestação de Deus a Agar foi tão forte e tão real que o versículo 13 descreve que Agar invocou ao Senhor. Olha só, isso é muito forte. Quando o Senhor se manifesta, não há quem resista, não há quem não se renda. Talvez Agar ainda não conhecesse o Deus de Abrão. E Deus usou essa situação para se revelar a ela a tal ponto que ela o invocou. Ismael nasceu tendo Abrão 86 anos. De Ismael veio a descendência não eleita, representando a carne e a lei, segundo a Bíblia. Depois, aos 99 anos de Abrão, que nasceu Isaque, a descendência eleita, filho da promessa e fruto da graça. E em Cristo Jesus, pela nova aliança, todos nós passamos a ser eleitos pela fé nele. Então, queridos, nós precisamos aprender com a experiência de Sarai, não condená-la, pois somos muitas vezes tentados a ajudar a Deus a cumprir as suas promessas sobre as nossas vidas. Então, nós devemos aguardar com confiança aquilo que Deus nos promete, aquilo que as promessas de Deus na Bíblia, na sua palavra, naquilo que ele fala conosco, confiar, descansar nos caminhos de Deus, no tempo de Deus e prosseguir na medida em que ele nos orientar e ordenar. Jamais, queridos, cortar caminho, jamais tentar resolver ou tentar apressar bênçãos prometidas através de esforço, daquilo que a gente inventa. Não, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, como Sarai fez e Abrão consentiu. Vamos aprender com essa experiência, aguardar o tempo de Deus na sua vida e na minha vida. Que Deus te abençoe.